E se este não for apenas mais um vídeo, mas um ponto de ruptura silencioso na sua linha de tempo? E se o simples fato de você estar aqui agora não for coincidência, mas resposta? Existem chamados que não chegam com barulho, chegam como um desconforto súbito, uma sensação estranha de que algo antigo começou a se mover por dentro. Todd ensinava que nada toca a consciência sem antes ter sido autorizado pelo invisível. Então a pergunta não é por que você clicou. A pergunta real é: por que isso encontrou você? Desde quando você aceitou viver apenas na superfície do que vê, do que dizem, do que repetem? Existe uma narrativa confortável, ensinada desde cedo, mas Todd alertava que toda verdade popular costuma ser apenas uma sombra conveniente. Há sinais que escapam ao olhar comum, padrões que só se revelam quando a mente começa a rachar. Talvez você esteja sentindo isso agora, uma fissura, uma dúvida que não se cala, como se algo estivesse pedindo passagem através de você. Todd falava sobre chaves, não como objetos, mas como estados internos. Quando uma chave gira, nada explode por fora, mas tudo se reorganiza por dentro. E é assim que as mudanças reais acontecem. Primeiro vem o incômodo, depois o silêncio estranho, e então a sensação de que antigas certezas já não servem mais. Se isso ressoa, não é conforto que você busca, é lembrança. Algo que você sempre soube, mas foi treinado a esquecer. O que você chamaria de destino pode ser apenas memória adormecida. O que chama de acaso pode ser alinhamento. Todd ensinava que a realidade responde à frequência de quem observa, não às palavras que repete. Por isso, alguns sentem medo quando certos símbolos aparecem, enquanto outros sentem reconhecimento. Se este tema te provoca, se algo em você quer avançar e recuar ao mesmo tempo, isso não é conflito, é ativação. Existem mensagens que não se explicam, apenas se atravessam. Este não é um convite confortável e nunca foi. Todd nunca falou aos que buscavam segurança, mas aos que suportavam a instabilidade de enxergar além. Quando a realidade começa a se deslocar, a mente tenta resistir, cria desculpas, chama de exagero, mas o corpo sabe. O corpo sempre sabe quando uma antiga camada está prestes a cair. Talvez você esteja aqui esperando uma resposta clara, um mapa, uma promessa. Mas o ensinamento mais perigoso de Todd é este: quem realmente está pronto não recebe explicações, recebe espelhos. Se algo em você sente que ignorar isso seria um erro silencioso, então a mudança já começou. A única decisão que resta não é entender, é escolher se você vai atravessar ou fingir que não ouviu o chamado. Há um momento em que a mente percebe que já não consegue fingir normalidade, mesmo quando tudo ao redor insiste em parecer igual. É nesse ponto que o ensinamento de Todd começa a sussurrar, não como voz externa, mas como lembrança que retorna sem pedir licença. Você sente um leve deslocamento, como se estivesse meio passo fora do lugar, e talvez tente se corrigir, mas algo dentro de você sabe que não há retorno ao encaixe antigo. Todd dizia que toda mudança real começa quando o controle falha. Enquanto você tenta entender, explicar, organizar, nada se move. Mas quando a explicação cansa, quando o esforço de manter tudo sob domínio pesa mais do que o medo de soltar, algo se abre. Esse cansaço não é fraqueza. É sinal de que a estrutura antiga já não sustenta o que você está se tornando. Existem dores que não vêm de traumas visíveis, mas de silêncios prolongados. São feridas de não ter dito, de não ter ido, de não ter sido. Todd ensinava que a memória da alma não esquece o que foi interrompido. Por isso, certos temas atravessam você sem aviso, despertando emoções que não combinam com o presente, mas fazem todo sentido em um lugar mais fundo. Talvez você tenha aprendido a chamar isso de ansiedade, confusão ou excesso de pensamento. Mas e se for apenas o início da escuta? O universo não grita quando quer ser compreendido. Ele repete padrões até que você esteja pronto para sentir. E sentir, diferente do que te ensinaram, não é perder o controle, é sair da anestesia. Há uma parte sua que se fortaleceu sendo rígida, racional,
funcional. Ela te protegeu quando sentir era perigoso. Mas Toth lembrava que aquilo que protege demais também aprisiona. Força sem flexibilidade vira prisão invisível. E você pode perceber agora que a mesma armadura que te manteve em pé começa a impedir o movimento. Quando o caos aparece, a mente corre para nomear, classificar, conter. Mas existe um caos que não destrói, apenas reorganiza. Toth falava desse caos como ventre, não como abismo, algo que confunde primeiro para revelar depois. Se você sente essa confusão agora, talvez não esteja se perdendo, talvez esteja sendo reposicionado. O desejo de entender tudo antes de seguir é um truque antigo do medo. Ele se disfarça de prudência, mas na verdade pede adiamento eterno. Toth nunca ensinou espera passiva. Ele falava de travessia, atravessar sem garantias, guiado não por certezas, mas por reconhecimento interno. Aquele instante em que algo faz sentido sem precisar de prova. Existem perguntas que surgem sem palavras. Você sente como aperto no peito, como suspiro involuntário, como olhar perdido no vazio. Perguntas como, é só isso? Ou, por que isso ainda dói? Toth dizia que essas perguntas não pedem resposta lógica, pedem presença. Quando você para de fugir delas, algo se acalma, mesmo sem solução aparente. Em certos momentos, você pode sentir alívio sem motivo, uma pausa breve, quase imperceptível. Isso não é distração, é a consciência respirando entre camadas. Toth ensinava que o caminho não é linha reta, mas espiral. Às vezes parece que você voltou ao mesmo ponto, mas por dentro algo já está diferente. O medo de mudar raramente é medo do desconhecido. Quase sempre é medo de abandonar versões antigas de si que ainda pedem reconhecimento. Toth falava sobre honrar o que foi sem permanecer preso ao que não é mais. Deixar ir não é negar a história, é permitir que ela cumpra sua função. Há uma tensão constante entre querer avançar e querer permanecer. Essa tensão não precisa ser resolvida agora. Ela é parte do processo. Presença e ausência dançam juntas quando a realidade começa a se reconfigurar. Você não precisa escolher imediatamente. Apenas perceber o movimento já altera o campo ao seu redor. Quando você começa a notar esses sinais, a realidade externa responde de formas sutis. Encontros, palavras, símbolos, coincidências improváveis. Toth não chamava isso de sorte, chamava de alinhamento. Não porque tudo conspira a favor, mas porque você passa a enxergar o que sempre esteve ali. Existe também o medo de estar imaginando demais, de criar significado onde não há. Esse medo tenta te trazer de volta ao chão conhecido. Mas Toth alertava que a razão não foi feita para guiar sozinha, apenas para acompanhar. Quando ela lidera sem o sentir, a vida perde profundidade. Se algo em você começa a se emocionar sem saber por quê, não interrompa. Emoções antigas costumam retornar quando encontram espaço seguro. Esse espaço não é externo, é o instante em que você para de se julgar por sentir. Toth dizia que a alma só se revela onde não há acusação. Este ponto da jornada não pede ação visível, pede honestidade interna. Reconhecer que algo está em curso, mesmo sem nome, mesmo sem forma. O chamado não exige resposta imediata, apenas disponibilidade. E essa disponibilidade silenciosa já começa a alterar a realidade de um jeito que ainda não pode ser explicado, apenas sentido. Quando a percepção se aprofunda, algo curioso acontece. Você começa a notar que não está apenas observando a realidade, mas sendo observado por ela. Toth ensinava que a consciência não é um ponto fixo, é um campo em movimento. E quando esse campo se expande, tudo ao redor responde com sutileza quase imperceptível. Não é espetáculo, é deslocamento interno. Uma sensação de que o mundo ficou ligeiramente fora de sincronia com quem você costumava ser. Há lembranças que não vêm como imagens claras, mas como atmosferas, um cheiro que não existe, um peso no ar, uma familiaridade sem rosto. Toth dizia que a memória verdadeira não mora no cérebro, mas na vibração. Por isso, certas emoções surgem sem história associada. Você tenta localizar a origem, mas ela não está no passado visível. Está em camadas mais antigas do sentir.
Quanto mais você tenta se distrair dessas sensações, mais elas retornam por outros caminhos. Silêncio demais incomoda. Barulho demais cansa. O equilíbrio antigo não funciona mais. Todd ensinava que esse desconforto é sinal de que a consciência está trocando de eixo. Algo que antes te orientava perdeu força e o novo ainda não se revelou completamente. Existe uma vontade súbita de ficar sozinho, não por rejeição ao mundo, mas por necessidade de escuta. Não é isolamento, é recalibragem. Todd falava sobre o valor do recolhimento consciente, aquele em que você não foge de si, mas se aproxima sem armaduras. Nesse espaço, pensamentos desaceleram e sentimentos ganham textura. Você pode perceber que algumas relações começam a soar vazias, enquanto outras se tornam intensas demais. Não é que as pessoas mudaram, é o seu campo interno que já não responde aos mesmos estímulos. Todd dizia que quando a frequência muda, certas conexões se dissolvem naturalmente. Forçar permanência cria ruído. Permitir o afastamento cria silêncio fértil. Há também um tipo estranho de tristeza que aparece sem drama. Não é desespero, é luto silencioso por versões de si que não continuarão. Todd ensinava que toda expansão cobra despedidas internas. Ignorar esse luto cria resistência. Acolhê-lo transforma dor em passagem. O controle começa a parecer cansativo. Aquilo que antes te dava segurança, agora exige esforço constante. Toff lembrava que o controle é uma tentativa da mente de congelar o fluxo. Mas a vida não foi feita para ser congelada, foi feita para ser atravessada. Quando você solta um pouco, não perde o chão, descobre outro tipo de sustentação. Surge então um medo sutil de enlouquecer, como se sentir demais fosse perigoso. Esse medo não é novo, ele foi ensinado. Todd dizia que a maior prisão não é externa, é a ideia de que profundidade emocional é ameaça. Quando você atravessa esse medo, percebe que sensibilidade não destrói, ela afina. O tempo também começa a se comportar de forma estranha. Momentos longos parecem curtos, instantes breves carregam peso imenso. Todd explicava que o tempo linear é apenas uma convenção útil, não uma verdade absoluta. Quando a consciência se expande, o tempo deixa de ser linha e vira campo. E isso muda a forma como você sente urgência e espera. Há uma curiosidade crescente que não busca informação, mas sentido. Você pode ler menos e sentir mais, ouvir menos opiniões e perceber mais sinais. Todd ensinava que o conhecimento verdadeiro não se acumula, ele se revela quando a mente para de competir com o silêncio. Em certos instantes, tudo parece claro demais, quase óbvio. Logo depois, a confusão retorna. Essa alternância não é erro, é ritmo. Todd falava sobre o movimento entre luz e sombra como respiração da consciência. Permanecer apenas em um dos lados cria desequilíbrio. Aceitar o vai e vem cria maturidade interna. O corpo começa a participar mais ativamente do processo. Sensações físicas surgem sem causa aparente. Tensão nos ombros, peso no peito, calor repentino. Todd dizia que o corpo é o último a mentir e o primeiro a avisar. Ele reage quando a mente ainda tenta negar. Há um momento em que você percebe que não quer mais respostas prontas. Algo em você se cansa de verdades empacotadas. Todd nunca ofereceu caminhos fáceis. Ele oferecia espelhos desconfortáveis. E você começa a entender que a transformação não vem de acreditar em algo novo, mas de parar de sustentar o que já não vibra com você. O medo de decepcionar surge junto com a vontade de ser mais autêntico. Esse conflito dói porque toca na ferida do pertencimento. Todd ensinava que todo despertar carrega o risco de não ser compreendido, mas também ensinava que a alma não negocia sua expansão para manter aprovação externa.
Há instantes de quietude profunda em que nada parece faltar. Não é euforia, é suficiência silenciosa. Esses momentos passam rápido, mas deixam rastro. Toth dizia que esses vislumbres não são destino final, são lembretes, sinais de que existe um estado interno possível, além da luta constante. Você pode sentir que algo está sendo retirado de você, camada por camada. Crenças, hábitos, identidades. Isso pode gerar vazio, mas Toth ensinava que o vazio não é ausência, é espaço fértil. Tudo o que nasce precisa primeiro de espaço para respirar. Neste ponto da travessia, a maior tentação é voltar ao antigo conhecido só para aliviar a tensão, repetir padrões, silenciar o chamado. Mas algo em você já percebeu que o retorno não traria paz, apenas repetição. O desconforto atual, embora intenso, carrega movimento. E movimento, mesmo quando assusta, é sinal de vida em transformação. À medida que você permanece nesse estado de atenção sensível, algo começa a se desfazer sem esforço. Não é uma decisão consciente, é mais parecido com perceber que já não faz sentido segurar certas tensões. Toth ensinava que a consciência amadurece quando o apego cansa antes do medo. Você pode sentir isso como um suspiro mais profundo, como um relaxamento involuntário, como se o corpo estivesse finalmente aceitando uma verdade que a mente adiou por tempo demais. Há pensamentos que tentam trazer você de volta para o conhecido, oferecendo narrativas familiares, diagnósticos rápidos, explicações racionais. Eles surgem como âncoras, mas agora essas âncoras parecem pesadas demais. Toth dizia que a mente cria histórias para manter a identidade intacta, mesmo quando essa identidade já não comporta o que a alma precisa viver. Perceber isso não exige confronto, exige honestidade silenciosa. O silêncio, aliás, começa a mudar de qualidade. Antes ele era vazio, incômodo, algo a ser preenchido. Agora ele ganha densidade, quase como se tivesse textura. Toth falava do silêncio como linguagem primária do universo, aquela que antecede todas as formas. Quando você começa a escutá-lo sem pressa, algo se reorganiza por dentro, mesmo que você não saiba explicar o quê. Há uma estranha sensação de estar sendo preparado para algo sem saber exatamente para o quê. Não é expectativa ansiosa, é prontidão. Como quem sente que uma porta vai se abrir, mas não força a maçaneta. Toth ensinava que a verdadeira preparação não é acumular ferramentas, mas esvaziar interferências. Quanto menos ruído interno, mais claro o próximo passo se revela. Você pode perceber que certos medos antigos começam a perder intensidade, não porque foram enfrentados diretamente, mas porque já não encontram o mesmo terreno fértil. Toth dizia que o medo se alimenta de repetição e identificação. Quando você deixa de se confundir com ele, ele enfraquece por falta de eco. Há também um tipo novo de vulnerabilidade que surge. Não aquela que expõe feridas esperando reparo externo, mas uma abertura serena. Você se permite não saber, não controlar, não definir. Toth via essa vulnerabilidade como sinal de maturidade espiritual, não de fragilidade. Apenas quem confia no fluxo pode relaxar dentro do desconhecido. O desejo de provar algo para alguém começa a desaparecer lentamente. Talvez você nem perceba de imediato, mas certas urgências internas perdem força. Toth ensinava que a necessidade de validação externa nasce da desconexão interna. Quando o eixo se realinha, o aplauso perde importância e a coerência interna ganha valor. O mundo externo continua igual, mas a forma como você o atravessa muda. Conversas repetidas soam diferentes. Situações comuns revelam nuances antes invisíveis. Toth dizia que a realidade não se transforma quando o cenário muda, mas quando o observador muda de posição. E essa mudança é quase sempre silenciosa. Há momentos em que você sente vontade de chorar sem motivo aparente. Não segure. Lágrimas nem sempre são dor. Às vezes são liberação de tensões que ficaram tempo demais contidas. Toth falava do choro como limpeza energética, um ajuste fino do campo emocional. Permitir esse fluxo é permitir circulação.
A sensação de estar atrasado para a própria vida pode surgir, como se você tivesse passado tempo demais cumprindo expectativas alheias. Essa sensação dói porque toca no arrependimento, mas também carrega potência. Todd ensinava que a consciência não desperta para punir, mas para redirecionar. Não há culpa aqui, apenas ajuste de rota. Algumas crenças começam a parecer artificiais. Ideias que antes pareciam sólidas, agora soam ocas. Você pode se perguntar como sustentou certas narrativas por tanto tempo. Todd lembrava que toda crença tem prazo de validade. Quando ela vence, começa a pesar. Largar não é traição ao passado, é fidelidade ao presente. O corpo responde novamente. Respiração mais profunda, postura que se ajusta sozinha, tensão que se dissolve sem esforço. Todd dizia que o corpo acompanha a consciência quando ela para de resistir. Não há técnica aqui, apenas permissão. O corpo sabe como se reorganizar quando o espaço é oferecido. Há uma sensação estranha de estar mais presente, mesmo quando a mente vagueia, como se algo em você estivesse ancorado em um lugar mais estável. Todd falava desse estado como centro móvel. Não é rigidez, é equilíbrio dinâmico. Você pode se mover sem se perder. O medo de perder pessoas ou caminhos pode reaparecer, mas agora ele vem acompanhado de clareza. Você percebe que certas perdas não são punições, são consequências naturais do realinhamento. Todd ensinava que toda mudança verdadeira redefine o entorno. Insistir para que tudo permaneça igual é negar a própria transformação. Há também um despertar de responsabilidade interna. Não aquela pesada, cheia de cobranças, mas uma responsabilidade suave. A percepção de que suas escolhas importam mais do que imaginava. Todd dizia que consciência expandida não é poder sobre o mundo, é responsabilidade sobre o próprio campo interno. Você pode começar a sentir que o tempo de adiar acabou, não por pressão externa, mas por maturação interna. Algo em você sabe que continuar fingindo normalidade custaria mais caro do que atravessar o desconforto da mudança. Todd falava desse momento como ponto de não retorno silencioso. Não há anúncio, apenas decisão íntima. A curiosidade agora se volta para dentro. Menos busca por respostas externas, mais escuta interna. Isso pode causar estranhamento, porque fomos ensinados a procurar fora. Todd ensinava que o mestre externo apenas aponta, mas o caminho real se revela na experiência direta. Há instantes de medo puro, sem narrativa, apenas sensação crua. Não lute contra isso. Todd dizia que o medo, quando não alimentado por histórias, se dissolve mais rápido. Observe-o como energia em movimento, não como verdade sobre você. O desejo de simplificar surge. Menos excesso, menos ruído, menos sobrecarga emocional. Todd falava da simplicidade como refinamento da consciência, não como empobrecimento. Retirar o excesso permite que o essencial respire. Você começa a perceber que não precisa convencer ninguém do que está vivendo. Essa jornada não pede testemunhas. Todd ensinava que certos processos acontecem no invisível justamente para não serem contaminados por expectativas externas. Há uma sensação crescente de alinhamento interno. Não é felicidade constante, é coerência. Mesmo nos dias difíceis, algo permanece íntegro. Todd dizia que coerência é a verdadeira base da paz interna. O mundo continua oferecendo distrações, convites para retornar ao automático. Mas agora você percebe esses convites com mais clareza. Não há julgamento, apenas escolha. Todd falava da liberdade como capacidade de responder conscientemente, não de reagir impulsivamente. Há um reconhecimento silencioso de que algo maior está em curso, mesmo que ainda não tenha forma. Esse reconhecimento não pede urgência, pede confiança. Todd ensinava que o invisível sempre precede o visível. Insistir em provas imediatas bloqueia a revelação. Aos poucos, você começa a sentir que não está sozinho nesse processo, mesmo estando só.
uma sensação de pertencimento não a grupos ou ideias, mas ao próprio fluxo da vida. Todd via isso como lembrança da unidade, não algo místico, distante, mas experiência íntima de conexão. O antigo medo de errar começa a perder força. Você entende que errar faz parte do movimento. Todd dizia que estagnação é mais perigosa do que erro, porque impede aprendizado. Mover-se, mesmo sem garantia, mantém a consciência viva. Há um momento em que você percebe que não busca mais ser quem era. Não há rejeição, apenas superação natural. Todd ensinava que a identidade é transitória. Apegar-se a ela cria sofrimento desnecessário. Este estado não é permanente nem linear. Haverá dias de clareza e dias de confusão. Mas algo fundamental já mudou. Você não está mais inconsciente do processo. E essa consciência, uma vez despertada, continua atuando mesmo nos momentos de dúvida, ajustando, revelando, preparando, sem pressa, sem ruído, conduzindo você cada vez mais para dentro do que realmente importa, mesmo que ainda não seja possível nomear, explicar ou concluir. À medida que esse processo se aprofunda, surge uma percepção ainda mais delicada. Você começa a notar os instantes antes das escolhas, aquele espaço mínimo entre o impulso e a ação. Antes, ele passava despercebido. Agora, ele se expande. Todd ensinava que é nesse intervalo silencioso que a realidade se dobra, não depois do ato, mas antes dele. Quando você percebe esse intervalo, algo essencial muda na forma como você participa do mundo. Há uma estranha intimidade com o desconhecido que começa a se formar. O que antes assustava, agora provoca respeito. Não curiosidade vazia, mas reverência. Todd falava do mistério não como algo a ser resolvido, mas como algo a ser habitado. Quando você para de exigir respostas imediatas, o mistério deixa de ser ameaça e passa a ser presença. O hábito de se explicar internamente enfraquece. Você não precisa mais justificar cada sentimento, cada silêncio, cada escolha. Isso não vem como rebeldia, vem como maturidade. Todd dizia que a explicação excessiva é um pedido de permissão disfarçado. Quando a consciência se alinha, a necessidade de permissão cai. Você começa a sentir quando algo não é verdadeiro para você, mesmo que pareça correto para todos os outros. Essa percepção não vem com palavras, vem com sensação corporal. Um fechamento leve, uma contração sutil. Todd ensinava que a verdade pessoal se comunica primeiro pelo corpo, depois pela mente. Aprender a ouvir isso muda tudo. Há um cansaço antigo que começa a se dissolver. Não o cansaço físico, mas aquele que vem de sustentar personagens, papéis sociais, expectativas, versões editadas de si. Todd falava do desgaste de viver fragmentado. Quando essas camadas começam a cair, a energia retorna de forma silenciosa, sem euforia. O mundo interno se torna mais honesto. Pensamentos contraditórios surgem sem censura. Emoções opostas convivem sem briga. Você pode sentir força e fragilidade ao mesmo tempo, clareza e dúvida no mesmo espaço. Todd ensinava que integração não é eliminar opostos, é permitir que coexistam sem guerra. Em certos momentos, você pode sentir uma vontade intensa de mudar tudo de uma vez. Cortar laços, abandonar caminhos, reinventar-se completamente. Observe essa vontade sem agir imediatamente. Todd dizia que a pressa também pode ser fuga. Transformação profunda não precisa de espetáculo. Ela se consolida no ritmo certo. Há uma percepção crescente de que você sempre soube mais do que lembrava. Não como informação acumulada, mas como sabedoria latente. Todd falava da lembrança como retorno ao que já estava inscrito. Aprender nesse sentido é remover véus, não adicionar camadas. O medo da solidão reaparece sob outra forma, não mais como abandono, mas como vastidão. Ficar consigo mesmo sem distrações revela espaços internos amplos, às vezes desconfortáveis. Todd ensinava que atravessar essa vastidão é essencial para reconhecer a própria companhia como suficiente. Você começa a notar o quanto foi treinado a desconfiar de si. Quantas vezes silenciou intuições, ignorou sinais, racionalizou
prazeres ou desconfortos. Essa percepção pode gerar raiva contida. Todd dizia que essa raiva, quando reconhecida sem culpa, se transforma em força de reposicionamento. Há um tipo novo de escuta que se desenvolve. Você ouve as pessoas além das palavras. Percebe pausas, desvios, incoerências sutis, não para julgar, mas para compreender. Todd falava da escuta profunda como habilidade de quem já não precisa se defender o tempo todo. O passado começa a se reorganizar internamente. Memórias antigas ganham novos significados. Eventos que antes pareciam fracassos revelam-se desvios necessários. Todd ensinava que o sentido do passado muda conforme a consciência presente se expande. Nada muda lá atrás, mas tudo muda no agora. O futuro perde rigidez. Planos deixam de ser prisões e passam a ser direções flexíveis. Você ainda projeta, mas sem se amarrar. Todd dizia que o futuro não é algo a ser controlado, mas algo a ser encontrado em movimento. Há dias em que tudo parece pesado de novo. Não se engane achando que regrediu. Todd falava sobre ondas. Expansão e contração fazem parte do mesmo processo. O erro não está em contrair, mas em resistir à contração. O corpo continua enviando sinais. Você começa a respeitá-los mais. Descanso deixa de ser culpa. Silêncio deixa de ser vazio. Todd ensinava que honrar os ritmos do corpo é alinhar-se aos ritmos maiores da vida. Há uma mudança sutil na forma como você se relaciona com o erro. Menos autocrítica, mais curiosidade. Errar deixa de ser prova de inadequação e passa a ser ajuste fino. Todd dizia que aprendizado real nasce da observação, não da punição. Você pode perceber que algumas verdades que antes defendia com veemência agora parecem relativas. Isso não te enfraquece, te torna mais amplo. Todd falava da rigidez como sinal de medo, flexibilidade como sinal de confiança interna. O desejo de agradar diminui, não porque você se tornou indiferente, mas porque passou a se respeitar mais. Todd ensinava que agradar constantemente é uma forma de abandono de si. Quando isso cessa, relações verdadeiras ganham espaço. Há um reconhecimento crescente de limites. Você começa a dizer não sem justificar demais. Começa a dizer sim com mais presença. Todd dizia que limite claro é forma de amor consciente. A comparação com os outros perde força. Você entende que cada processo acontece em tempos diferentes. Todd falava do tempo interno como singular. Comparar trajetórias cria sofrimento desnecessário. Há momentos em que você sente uma confiança estranha, sem causa aparente. Não é otimismo ingênuo, é sensação de alinhamento. Todd dizia que essa confiança surge quando o campo interno e externo começam a dialogar sem conflito. O medo de não ser suficiente começa a se dissolver lentamente. Não porque você se tornou perfeito, mas porque parou de usar padrões externos para medir valor interno. Todd ensinava que suficiência não é desempenho, é coerência. Você passa a perceber o quanto a vida responde quando você responde a si mesmo com honestidade. Pequenas sincronicidades se acumulam, não como milagres, mas como confirmações sutis. Todd chamava isso de conversa silenciosa entre consciência e realidade. Há uma paciência nova que surge, não resignação, mas compreensão do ritmo. Você percebe que forçar etapas cria distorções. Todd falava do tempo certo como algo sentido, não calculado. O vazio que antes assustava, agora começa a aparecer espaço de criação. Você não precisa preenchê-lo imediatamente. Todd ensinava que o vazio é o campo onde o novo se forma antes de ganhar forma. Você começa a notar o quanto certas palavras perdem força. Explicações longas parecem desnecessárias. O essencial cabe em gestos simples. Todd dizia que a verdade, quando integrada, se comunica sem esforço. Há uma sensação de que você está aprendendo a confiar em algo maior sem precisar nomear, não como crença cega, mas como experiência direta. Todd falava da confiança como resultado natural da observação profunda. O chamado continua, não como urgência desesperada, mas como presença constante. Ele não grita, não pressiona, apenas permanece.
E você começa a entender que ignorá-lo exigiria mais energia do que escutá-lo. Este processo não pede conclusão agora. Ele se desdobra em camadas, em tempos, em silêncios. O que importa não é chegar a um ponto final, mas permanecer disponível ao movimento. Toth ensinava que a verdadeira mudança de realidade não acontece de uma vez, mas se instala pouco a pouco, infiltrando-se na percepção, nas escolhas, nos gestos cotidianos, até que um dia você percebe que já não vive da mesma forma, mesmo sem saber exatamente quando tudo mudou. À medida que você permanece nesse estado de abertura contínua, algo ainda mais sutil começa a se revelar. A percepção de que a realidade não é um bloco sólido, mas um tecido sensível que reage à forma como você se posiciona internamente. Toth ensinava que não são os eventos que moldam a consciência, mas a consciência que define como os eventos se organizam. Quando essa compreensão começa a se insinuar, você sente um leve deslocamento de responsabilidade, não como peso, mas como poder silencioso. Há uma mudança quase imperceptível na forma como você observa seus próprios pensamentos. Antes, eles pareciam donos do espaço interno. Agora, surgem como visitantes. Você não precisa expulsá-los nem segui-los. Apenas vê-los passar já altera a dinâmica. Toth dizia que a mente se acalma quando percebe que não é o centro, mas uma ferramenta. Essa simples inversão reorganiza todo o campo interno. Você começa a notar que certas reações automáticas enfraquecem. Situações que antes despertavam irritação imediata, agora geram pausa. Não porque você se tornou indiferente, mas porque algo em você ganhou profundidade. Toth falava da profundidade como distância interna suficiente para não ser arrastado por cada onda emocional. Há uma estranha sensação de retorno para casa, mesmo sem mudança externa alguma, como se algo tivesse se encaixado em um nível que não depende de circunstâncias. Toth ensinava que esse sentimento não vem de conquistar algo novo, mas de cessar a guerra interna. Quando a luta diminui, a sensação de pertencimento emerge naturalmente. O passado continua existindo, mas perde o poder de definir quem você é agora. Memórias ainda surgem, algumas dolorosas, outras suaves, mas já não exigem resposta imediata. Toth dizia que quando a consciência se expande, o passado vira referência, não prisão. Você pode olhar para ele sem ser sugado. O futuro também muda de textura, não desaparece, mas deixa de ser ameaça constante. Expectativas se tornam mais flexíveis. Toth falava que a ansiedade nasce quando tentamos viver no futuro sem ter habitado o presente. Ao retornar para o agora, o futuro se reorganiza sozinho. Há momentos em que você sente vontade de simplesmente estar, sem produzir, sem provar, sem melhorar nada. Essa vontade pode assustar uma mente treinada para desempenho constante. Toth ensinava que o ser precede o fazer. Quando o ser é honrado, o fazer ganha precisão natural. O silêncio entre palavras começa a fazer sentido. Pausas deixam de ser constrangimento e viram espaço de verdade. Toth falava que aquilo que não é dito carrega tanto significado quanto o que é verbalizado. Aprender a respeitar esses intervalos aprofunda a comunicação consigo e com o mundo. Você percebe que certas verdades não podem ser compartilhadas com todos, não por arrogância, mas por sensibilidade. Nem toda semente encontra solo fértil em qualquer lugar. Toth ensinava que discernimento é forma de cuidado, não de exclusão. Há um alívio estranho ao perceber que você não precisa salvar ninguém, convencer ninguém, despertar ninguém. Essa responsabilidade excessiva começa a cair. Toth dizia que cada consciência desperta no próprio ritmo e interferir além do convite cria resistência. O corpo continua sendo um aliado silencioso. Você começa a perceber microajustes, mudanças sutis na respiração, no ritmo, no descanso. Toth ensinava que ouvir o corpo é ouvir o tempo certo. Ignorá-lo cria descompasso interno. Há uma curiosidade renovada pelo simples. Gestos cotidianos ganham presença. Beber água, caminhar, observar o céu. Não como prática espiritual forçada, mas como retorno à sensibilidade. Toth falava que o sagrado
não está separado do comum. É a atenção que transforma o comum em portal. Em alguns momentos, você sente uma gratidão suave, sem objeto definido. Não é gratidão por algo específico, é reconhecimento do fluxo. Todd ensinava que essa gratidão surge quando a resistência diminui. Ela não depende de perfeição, depende de aceitação. O medo de perder o controle reaparece ocasionalmente, mas agora você o reconhece como antigo reflexo. Todd dizia que controle é tentativa de garantir segurança em um mundo mutável. Quando você aceita a mutabilidade, o controle perde função. Você começa a notar que suas escolhas se tornam mais simples, menos justificativas internas, menos negociações. Todd falava que a clareza reduz complexidade. Não porque a vida fique mais fácil, mas porque o ruído diminui. Há uma percepção crescente de que você não precisa correr para alcançar algo externo. O movimento acontece de dentro para fora. Todd ensinava que aquilo que precisa ser perseguido geralmente não está alinhado. O que é verdadeiro se aproxima quando há espaço. As emoções continuam vindo, mas já não dominam o campo inteiro. Tristeza, alegria, medo, entusiasmo surgem e passam. Todd dizia que maturidade emocional não é ausência de emoção, é capacidade de atravessá-la sem se perder nela. Você pode perceber uma mudança na forma como lida com conflitos. Menos necessidade de vencer, mais desejo de compreender. Todd falava que compreender não é concordar, é enxergar o outro sem distorção. Isso exige presença, não submissão. Há um tipo novo de coragem que surge, não a coragem explosiva, mas a coragem tranquila de permanecer fiel ao que sente. Todd ensinava que essa coragem é silenciosa e, por isso mesmo, profunda. O medo do julgamento externo ainda aparece, mas agora você percebe que ele é eco de julgamentos internos antigos. Todd dizia que quando você se trata com honestidade e compaixão, o julgamento externo perde força automaticamente. Você começa a perceber o quanto a vida responde quando você se posiciona com coerência. Não como recompensa mágica, mas como ajuste natural. Todd chamava isso de harmonia dinâmica. Não é que tudo dá certo, é que faz sentido. Há dias em que a dúvida retorna com força. Não interprete isso como falha. Todd ensinava que a dúvida é parte do processo de refinamento. Ela testa o que é sólido e expõe o que é frágil. Atravessá-la fortalece o alinhamento, o desejo de escapar diminui. Menos necessidade de anestesia, distração, fuga. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você se tornou mais capaz de permanecer consigo. Todd falava que presença é o antídoto mais potente contra a fuga. Você começa a reconhecer padrões antigos se dissolvendo. Reações previsíveis perdem força. Escolhas automáticas são questionadas. Todd dizia que quebrar padrões não exige violência interna, exige consciência contínua. Há uma sensação de estar sendo guiado sem comando explícito, como se algo organizasse o fluxo sem precisar de ordens. Todd ensinava que quando o campo interno se alinha, a orientação surge de dentro, não de fora. O medo de não saber quem você está se tornando pode surgir. Identidades antigas se desfazem antes que as novas se formem. Todd falava desse estado como intervalo fértil. Não apressar a definição permite que algo mais autêntico emerja. Você pode perceber que sua energia muda ao longo do dia. Momentos de recolhimento alternam com momentos de ação. Todd ensinava que respeitar esses ciclos internos evita desgaste desnecessário. Há um reconhecimento silencioso de que você não precisa mais lutar contra si mesmo. Essa luta consumia energia vital. Todd dizia que quando a guerra interna termina, a vida começa a fluir com menos atrito. O mundo externo continua apresentando desafios, perdas, frustrações. Nada disso desaparece, mas algo em você já não se quebra da mesma forma. Todd ensinava que resiliência verdadeira nasce da flexibilidade interna, não da rigidez. Você começa a perceber que o chamado não é evento isolado, é processo contínuo. Ele se manifesta em pequenos ajustes, escolhas aparentemente banais, mudanças de postura interna. Todd falava que a mudança de realidade acontece nos detalhes, não nos grandes gestos. Há uma sensação de confiança que não depende de garantias.
Você não sabe exatamente para onde tudo isso leva, mas sabe que resistir seria negar algo essencial. Todd ensinava que confiança não é certeza do resultado, é aceitação do caminho. O silêncio volta a aparecer, mas agora como aliado. Você não precisa preenchê-lo. Nele, algo se organiza sem esforço. Todd dizia que o silêncio é o espaço onde a consciência se lembra de si mesma. Este estado continua se aprofundando, camada após camada. Não há pressa, não há fim à vista. O processo segue vivo, pulsante, reorganizando percepção, escolhas e presença. E mesmo sem conclusão, algo em você já sabe que a realidade não será mais experimentada da mesma forma, porque a escuta se tornou mais fina, o olhar mais honesto, e o movimento interno, uma vez iniciado, continua avançando em silêncio, conduzindo você cada vez mais para dentro do que ainda está por se revelar. À medida que essa escuta interna se aprofunda ainda mais, você começa a perceber algo que antes passava despercebido. A forma como a sua atenção molda o que ganha força dentro de você. Pensamentos que antes dominavam o campo inteiro, agora parecem depender do seu consentimento silencioso. Todd ensinava que a atenção é a verdadeira alquimia da consciência. Aquilo que você sustenta com presença cresce. Aquilo que você observa sem apego se transforma. Há uma mudança delicada na relação com o desconforto. Ele deixa de ser inimigo imediato e passa a ser mensageiro. Sensações incômodas já não pedem fuga automática, pedem escuta. Todd falava que todo desconforto carrega uma informação codificada, e quando você para de rejeitá-lo, a mensagem se revela sem violência. O ritmo interno continua se ajustando. Você começa a perceber quando algo é cedo demais, quando algo é tarde demais, quando algo simplesmente não é seu. Essa percepção não vem da lógica, vem de um alinhamento sutil. Todd ensinava que o tempo correto não se calcula, se reconhece. Há uma sensação curiosa de estar desaprendendo. Conceitos antigos perdem nitidez. Certezas se dissolvem sem esforço. Isso pode gerar insegurança, mas também liberdade. Todd dizia que desaprender é a etapa mais difícil do conhecimento, porque exige soltar aquilo que já parecia seguro. O silêncio interno começa a revelar camadas mais profundas. Não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de presença. Nele, você percebe emoções que estavam abafadas pelo excesso de estímulo. Algumas vêm com suavidade, outras com intensidade. Todd ensinava que a intensidade não é problema quando há espaço suficiente para contê-la. Você pode notar que o impulso de reagir diminui. Antes de responder, há um intervalo. Antes de decidir, há escuta. Esse intervalo se torna território sagrado. Todd falava que é nesse espaço que a consciência escolhe se vai repetir o passado ou inaugurar algo novo. Há também um reconhecimento de limites mais claros. Não apenas limites externos, mas internos. Você percebe quando algo drena energia, quando algo expande. Todd ensinava que discernimento não é julgamento, é sensibilidade refinada. O sentimento de urgência começa a mudar de forma. Não desaparece, mas se transforma. Deixa de ser ansiedade e vira prontidão. Todd dizia que a ansiedade nasce quando tentamos forçar o tempo. A prontidão surge quando aceitamos o momento presente como base. Memórias antigas continuam surgindo, mas agora você as observa com outra postura. Não há necessidade de reviver, corrigir ou justificar. Todd ensinava que a cura acontece quando a memória deixa de comandar o presente. Há uma percepção crescente de que muitas dores foram amplificadas pela resistência. Ao permitir sentir sem lutar, elas perdem intensidade. Todd falava que a resistência é o que fixa a dor. A aceitação a coloca em movimento. O mundo externo continua oferecendo ruído, demandas, distrações. Mas agora você percebe quando algo não merece sua energia. Todd ensinava que escolher onde colocar atenção é escolher onde investir vida. Você começa a notar uma coerência interna se formando. Pensamentos, emoções e ações começam a dialogar melhor. Não há perfeição, mas há menos contradição. Todd dizia que a coerência é sinal de alinhamento entre o que você sente e o que você vive. Há momentos em que o vazio reaparece,
Mas agora, ele não assusta da mesma forma. Você reconhece nele um campo de possibilidades. Toth ensinava que o vazio não é ausência de sentido, é pré-forma. O medo de não ser compreendido continua surgindo, mas você percebe que ele já não dita escolhas. Toth falava que o desejo de ser compreendido por todos é uma armadilha sutil que mantém a consciência presa à validação externa. Você começa a se mover com mais honestidade, mesmo quando isso exige desconforto. Pequenas verdades são ditas, pequenos desvios são corrigidos. Toth ensinava que grandes transformações acontecem através de ajustes aparentemente simples. Há uma sensação crescente de intimidade consigo mesmo. Você passa a reconhecer seus próprios estados sem precisar rotulá-los. Toth dizia que a intimidade interna é base para qualquer relação verdadeira. O corpo continua acompanhando o processo. Você percebe quando precisa parar, quando precisa se mover, quando precisa apenas respirar. Toth ensinava que o corpo é o primeiro templo da consciência. Há uma percepção sutil de que você não está mais buscando se tornar alguém. Você está se permitindo ser. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. Toth falava que o ser não precisa de esforço, apenas de remoção de impedimentos. O passado perde a capacidade de definir o futuro. Você entende que ele foi contexto, não destino. Toth ensinava que a consciência madura honra o passado sem se aprisionar a ele. O futuro deixa de ser promessa distante e passa a ser continuidade do presente. Cada escolha agora parece carregar mais peso, não por medo, mas por clareza. Toth falava que responsabilidade consciente não oprime, direciona. Há dias em que tudo parece claro, há dias em que tudo parece confuso. Ambos fazem parte do mesmo movimento. Toth ensinava que a clareza sem humildade vira rigidez e a confusão sem presença vira fuga. Você começa a perceber que certas palavras já não conseguem expressar o que está sendo vivido. Há experiências que pedem silêncio. Toth dizia que o silêncio é a linguagem daquilo que ainda está se formando. O desejo de explicar diminui, o desejo de viver aumenta. Toth ensinava que quando a vida é vivida com presença, ela se explica sozinha. Há uma confiança que se instala aos poucos. Não é confiança em resultados, mas no processo. Toth falava que confiar no processo é reconhecer que a inteligência da vida não depende do controle humano. Você começa a perceber que muitas escolhas passadas foram tentativas de sobreviver, não de viver. Essa percepção não vem com culpa, vem com compreensão. Toth ensinava que a consciência desperta para incluir, não para condenar. Há uma mudança na forma como você lida com o erro. Ele deixa de ser ameaça à identidade e passa a ser parte do aprendizado. Toth dizia que o erro só se torna prisão quando se transforma em rótulo. O chamado continua presente, não como algo externo, mas como vibração interna constante. Você não precisa procurá-lo. Ele se manifesta quando você está disponível. Toth ensinava que o chamado verdadeiro não exige busca, exige escuta. Você percebe que não precisa mais correr para alcançar significado. O significado emerge da vivência. Toth falava que o sentido da vida não é algo a ser encontrado, é algo a ser experienciado. Há uma serenidade que surge em meio ao movimento. Não é ausência de desafio, é estabilidade interna. Toth ensinava que serenidade não é falta de emoção, é presença suficiente para atravessá-la. O mundo continua mudando, você continua mudando. Não há ponto final visível. O processo segue, vivo, orgânico, se aprofundando a cada escolha consciente, a cada silêncio respeitado, a cada gesto alinhado. E mesmo sem conclusão, algo em você reconhece que a realidade já não é a mesma, porque a forma de estar nela foi transformada de dentro para fora, silenciosamente, continuamente, sem retorno ao estado anterior, enquanto o chamado permanece ativo, não como ameaça ou promessa, mas como presença constante que continua conduzindo, abrindo, ajustando, revelando, sem jamais se encerrar. Talvez agora você perceba que nada do que foi sentido aqui pediu explicação imediata. Como se cada palavra tivesse sido menos uma resposta e mais um espelho.
Todd ensinava que a verdade mais profunda não chega para ser entendida, mas para ser reconhecida. E quando algo é reconhecido, não desaparece com o fim do som. Permanece. Há experiências que não terminam quando a voz silencia. Elas continuam em forma de sensação, de deslocamento sutil, de olhar que já não repousa nos mesmos lugares. Algo em você sabe que atravessou um limiar invisível. Não há trombetas, não há anúncio. Apenas a estranha certeza de que voltar ao ponto anterior já não é possível. O que foi despertado não precisa de nome agora. Tentar nomear cedo demais seria reduzir. Todd falava que toda revelação nasce ampla e só depois encontra forma. Permita que isso fique em suspensão, como um símbolo que ainda não se fechou, como um sonho que continua atuando mesmo depois de acordar. Talvez, nos próximos dias, você perceba pequenos desvios, pensamentos que surgem diferentes, escolhas que não seguem o automático, silêncios que não incomodam. Esses são sinais discretos de realinhamento. Todd ensinava que a verdadeira mudança raramente faz barulho. Ela se infiltra. Há algo poderoso em perceber que você não precisa correr atrás de significado. Ele se aproxima quando você sustenta a presença. Tudo o que foi sentido aqui encontra continuidade no cotidiano mais simples. É ali que a consciência se testa. Não em ideias elevadas, mas em gestos comuns, feitos com atenção renovada. O chamado não exige obediência cega nem fé emprestada. Ele apenas convida a escuta honesta. Todd lembrava que o livre-arbítrio não é escolher entre caminhos externos, mas decidir se você vai ouvir o que já ressoa por dentro. Ignorar exige esforço. Escutar, curiosamente, alivia. Se em algum momento você sentir vontade de retornar a este espaço, não será por curiosidade, será por reconhecimento. Como quem volta a um lugar interno que já conhece o caminho. Isso não é dependência, é continuidade consciente. Há sementes que só germinam no silêncio. Elas não pedem aplauso, pedem tempo. Todd ensinava que o tempo certo não responde à pressa, responde à maturação. Confie nesse ritmo. Nada do que foi ativado aqui se perde. Talvez você perceba que certas perguntas começam a acompanhar seus dias, não como incômodo, mas como presença viva. Perguntas que não exigem resposta imediata. Perguntas que afinam o olhar. Essas perguntas são portais disfarçados. O mundo continuará oferecendo distrações, ruídos, urgências artificiais. Mas algo em você agora sabe distinguir o essencial do excessivo. Todd dizia que consciência não afasta do mundo, ela muda a forma de habitá-lo. O que foi tocado aqui não pertence a este vídeo, pertence a você. Este espaço apenas serviu como ponto de ressonância. A travessia real acontece fora da tela, nos momentos em que ninguém observa, quando só a sua honestidade está presente. Há uma simplicidade poderosa em reconhecer que a transformação não precisa ser dramática para ser profunda. Às vezes, ela acontece como um ajuste quase invisível, mas irreversível. Todd ensinava que o verdadeiro ouro da alquimia não brilha por fora. Ele estabiliza por dentro. Leve consigo apenas o que ressoou. O resto pode cair sem esforço. Não há obrigação de lembrar tudo. O que importa permanece sem ser convocado. O que não importa se dissolve sozinho. E se, em algum instante inesperado, você se lembrar de uma frase, de uma sensação, de um silêncio vivido aqui, saiba que isso não é acaso. É eco. Todd dizia que quando o eco retorna, é porque a caverna interna se expandiu. Se sentir que faz sentido continuar essa jornada acompanhado, permanecer por aqui, trocar impressões, dividir percepções, esse movimento pode nascer naturalmente. Um gesto simples, um comentário sincero, um compartilhamento intuitivo, uma presença que decide ficar, não por hábito, mas por afinidade. Porque quando algo verdadeiro é ativado, ele não pede urgência, pede continuidade consciente. E quem escuta o chamado não precisa de garantias, apenas de presença para seguir sentindo, observando e permitindo que a realidade continue se reorganizando a partir de dentro.